Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Saúde RS, o Jornal da Saúde aqui na Masper TV. Eu sou Paulo Viana e agradeço a sua audiência. Confira os destaques de hoje: tecnologia, monitorização de nervos em cirurgias de cabeça e pescoço, saúde do homem, fertilidade masculina, entenda e como tratar. Saúde estética, bioestimulador de colágeno. Saúde renal, a importância do nefrologista e do cirurgião vascular no cuidado do paciente renal. Com o oferecimento de CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, Residencial Vital Saúde, Gerifácil, Clínica Vascular Regis Anguines, Barbizan Cardiologia e Vital Saúde e Segurança do Trabalho, começa agora o seu guia completo de saúde. Saúde RS. Oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz. Gerifácil. Facilidade para quem cuida. CT100. Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas. Ensinando a salvar. Clínica Vascular Regis Anguines. Especialista em cirurgia vascular. Barbizan Cardiologia. Clínica de Investigação, Prevenção e Tratamento. E Vital. Saúde e segurança do trabalho. E hoje vamos começar o programa falando sobre tecnologia na saúde. Roda a vinheta. O avanço da tecnologia trouxe uma importante aliada para as cirurgias de cabeça e pescoço: a monitorização intraoperatória de nervos, que permite monitorar e proteger em tempo real estruturas nervosas críticas. Quem explica melhor essa tecnologia é o Dr. Felipe Oliva Tetanico, cirurgião de cabeça e pescoço, com especialização em cirurgia videolaparoscópica e pós-graduação em cirurgia robótica na área de cabeça e pescoço. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Saúde RS. Bom dia, Paulo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a Masper pelo convite. Estamos aí então para falar dessa tecnologia que não é tão nova assim, né? Mas é uma tecnologia que nós da cabeça e pescoço importamos aí já do pessoal da neurocirurgia, que já é uma técnica mais antiga, e a gente utilizou elas aí roubou um pouquinho delas para ajudar as nossas cirurgias também, que tem uma complexidade maior ali associada com os nervos periféricos, né? Doutor, o que é essa monitorização intraoperatória de nervos? Bom, a monitorização intraoperatória de nervo é uma técnica, tá, que ela usa estímulos elétricos para que a gente possa identificar durante a cirurgia o posicionamento, a localização do nervo, identificar a funcionalidade dele, se durante a cirurgia ela foi prejudicada. Isso acontece tanto no início, quando a gente faz o mapeamento, também durante a cirurgia, que a gente consegue ver se o cirurgião está fazendo uma manobra um pouco mais brusca, que possa prejudicar a funcionalidade do nervo, às vezes uma atração, né? Está puxando o tumor, está puxando alguma estrutura e isso está danificando o nervo. Porque antigamente a gente tinha só a visualização, né? O cirurgião de cabeça e pescoço ele tinha que identificar visualmente o nervo. Claro que isso continua sendo o principal arma do cirurgião de cabeça e pescoço para a preservação das estruturas. Mas a gente não tinha esse aprimoramento, essa finesse para identificar se uma atração de repente estava acontecendo um pouquinho maior. Isso gerava um dano no nervo que o cirurgião só ia perceber isso depois quando o paciente acordar. Então, é mais ou menos por aí que a gente ganhou com essa tecnologia. Em quais tipos de cirurgia de cabeça e pescoço essa técnica é recomendada? Bom, a recomendação, especificamente, ela não é obrigatória, mas ela é uma recomendação que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço recomenda principalmente em cirurgias de tireoidectomia, na qual o cirurgião vai estar manipulando o nervo laringeu, que é o nervo da voz,
né? Fundamental para ti é fundamental, né? Aconteceu uma lesão da voz, para quem trabalha com a voz é um dano irreparável, né? Pequenas variações já são muito significativas. Também é recomendado para cirurgias de parotidectomias, que são aquelas cirurgias das glândulas salivares, da glândula parótida, no qual a gente manipula o nervo facial, que é o nervo da mímica, né? Ele tem basicamente 5 ramos que são muito finos, e ele é o nervo que comanda toda a mímica da expressão. Então, uma lesão desse nervo, o paciente pode ficar com uma paralisia facial, tanto temporária quanto permanente, né? E aí o dano funcional, estético, psicológico é imensurável, né? Então, a recomendação principalmente são nessas cirurgias. Mas a gente tem outras cirurgias que, por exemplo, cirurgias da base do crânio, né? Cirurgias em que qualquer nervo que tenha funcionalidade possa ser acometido, existe uma recomendação que se faça. Mas principalmente são essas 2 cirurgias que a gente utiliza mais, que é uma recomendação mais estrita da sociedade, tá? Mas esvaziamentos cervicais também, que a gente vai mexer cirurgias no pescoço, então também tem uma recomendação, mas principalmente essas 2. Quais os principais benefícios que ela traz para o paciente? Para o paciente, o benefício principal é a gente conseguir a preservação, né? Como eu te falei anteriormente, essa preservação da função. Toda a região da face, né, do rosto, do pescoço, ela é muito integrada. Então, a gente tem ali nervos que comandam a voz, trabalham com a produção da voz, com essa questão da mímica facial, quando eu falei anteriormente. Então, ter essa tecnologia à disposição, ela protege o paciente de ter um dano nesses nervos, né? Obviamente, a proteção não é 100%, né? Como eu falei, ainda identificar visualmente o nervo, a técnica adequada cirúrgica ainda é o principal fator protetor, mas ele consegue preservar nos dá uma ferramenta a mais para ter uma preservação. Então, a gente consegue fazer uma cirurgia com muito mais segurança, né? E isso protege o paciente de um dano futuro, que às vezes não tem a percepção, o cirurgião não consegue perceber isso na hora, mas o aparelho detecta às vezes essas pequenas variações e consegue proteger o paciente, ele ter uma cirurgia mais segura. Como essa técnica contribui para a redução de complicações no pós-operatório? Qual é a principal preocupação do cirurgião? Bom, a principal preocupação é ter essa lesão nervosa, né? Então, por exemplo, cirurgias de parotidectomias, antigamente, antes da apresentação da técnica, a gente tinha um índice nas séries mais, com complicações maiores, de até 30%, 40% de lesão desse nervo facial, né? Então, até 30% dos pacientes poderiam sair com algum grau de paralisia facial ou de paresia, que é aquela temporária, né? O paciente vai recuperar, mas ele fica ali uns 3 meses com uma alteração da mímica facial. E isso, depois da técnica, isso diminuiu consideravelmente, abaixo de 10%. Os pacientes que ficavam com um certo grau de rouquidão, às vezes na cirurgia de tireoidectomia, isso a gente também conseguiu diminuir. Mas principalmente, por exemplo, em cirurgia de tireoidectomia, a gente tem o nervo bilateralmente. Então, se tu tiver uma lesão de um nervo do lado direito, eu consigo evitar, se eu interromper a cirurgia, por exemplo, de ter uma lesão bilateral. A lesão bilateral pode fazer com que o cirurgião tenha que fazer uma traqueostomia durante a cirurgia, que é um evento bastante traumático, não só para o paciente, para o cirurgião também, né? Então, esses benefícios e essa utilidade, assim, essa preocupação do cirurgião de ter um resultado funcional e estético muito, muito melhor, é melhor para a clínica dele.
né? Sem falar na questão jurídica, né? Que hoje em dia a questão jurídica também é importante, porque se acontece algum dano e o paciente, e a cirurgia não foi utilizada, a monitorização, a tecnologia disponível, regulamentada pela ANS, se o cirurgião não usar, ele pode sofrer eventualmente uma penalidade só por não ter utilizado, né? Eventualmente, o dano pode acontecer mesmo com a utilização do equipamento, mas se ele não fez questão de usar, isso pode ser prejudicial para ele numa questão jurídica também. Então, isso é uma preocupação que o cirurgião, hoje em dia, é importante ter também. E quais são os argumentos jurídicos e éticos a favor do uso dessa técnica em procedimentos cirúrgicos? Bom, o argumento jurídico, principalmente, vem de que tu está oferecendo uma tecnologia, o paciente precisa estar à disposição dele, ou pelo menos ser oferecido para ele, todas as tecnologias que vão trazer um benefício, uma cirurgia mais segura para ele. Pode ser que ele não use, pode ser que ele opte por não usar, mas é importante ser oferecido para ele. E o cirurgião saber disso. Então, se você não oferece isso ou não utiliza isso, e como eu te falei, acontece algum dano, às vezes temporário, a gente conhece processos jurídicos de pacientes que processaram o cirurgião por danos temporários na voz, danos temporários na mímica facial, na deglutição, e o médico conseguiu se proteger porque tinha utilizado a tecnologia, e outros tiveram que responder o processo por não ter utilizado, né? Então é uma determinação jurídica. Eu não saberia te dizer o termo jurídico específico, né, na minha área, mas a boa prática médica exige que você pelo menos ofereça dentro do teu universo de trabalho, né? Quando a gente fala em saúde suplementar, em pacientes versus pacientes de Sistema Único de Saúde, a gente tem uma diferença, né? Então, mas o juiz, ele vai considerar isso. Se você está num organograma de saúde em que pode ser oferecido, isso é previsto, e você não utilizar, está se arriscando juridicamente aí se tiver algum problema, responder pela não utilização do aparelho. Quais são os principais desafios dessa técnica nos serviços de cirurgias de cabeça e pescoço no Brasil? O principal desafio para a gente da cabeça e pescoço é conseguir implementar isso no Sistema Único de Saúde, porque, obviamente, toda tecnologia tem um custo, né? Ela traz benefícios, mas em contrapartida vem um custo. Então, é baratear o custo da utilização do equipamento, né? Quando a gente fala em serviços de saúde, né? O SUS, né? Especificamente, a gente não tem isso à disposição pelo SUS. O outro precisa de um treinamento, né? Não é simplesmente pegar o aparelho e achar que vai utilizar ele sem ter nenhum treinamento específico. Isso pode trazer uma falsa sensação de segurança, né, para quem não sabe utilizar, né? É que nem um carro é maravilhoso, mas se der para quem não sabe dirigir, pode gerar certamente vai gerar algum transtorno, né? Então, treinar as equipes de cirurgiões para que seja utilizada de forma adequada, né, a técnica. Tá, algumas barreiras a gente já conseguiu vencer, né? Quando a tecnologia foi trazida, a gente tinha um problema dos planos de saúde aceitarem essa tecnologia, né? Hoje em dia, depois de anos de luta ali, conseguimos convencer ele da melhora dos resultados, né? Então isso trouxe um benefício, já está incorporado ali na saúde suplementar. Como cirurgião de cabeça e pescoço, como o senhor avalia essa técnica e seu impacto nos resultados cirúrgicos? Bom,
na cirurgia de cabeça e pescoço, como cirurgião, eu vou te dizer que para a cirurgia de parotinectomia, essa que mexe no nervo facial, eu não faço sem a utilização deles, porque eu acho que ajuda muito na identificação do nervo, ajuda muito em diferenciar estruturas muito pequenas que às vezes a gente, mesmo com uma lente de aumento, a gente não consegue identificar com precisão se é um ramo mais fino do nervo, se é uma outra estrutura que macroscopicamente, né, a olho nu, parece ser a mesma estrutura. Então, eu consigo preservar a função do órgão, né, a função do nervo, com muito mais abrangência, com muito mais segurança. E a mesma coisa para o nervo da laringeu. Inclusive, tem um nervo que ele não é o principal da voz, mas ele é o auxiliar da voz, que dificilmente a gente conseguia identificar visualmente, mesmo utilizando a lupa. E hoje, com a monitorização, a gente consegue identificar através do estímulo elétrico. E com isso a gente consegue preservar esse nervo, que às vezes ele está numa posição anatômica um pouquinho diferente, até 20% dos casos ele pode ter uma posição anatômica que coloca em risco ele durante o nervo. E é um nervo que é auxiliar, ou seja, o paciente não vai ficar disfônico por completo, mas ele é um paciente que quem trabalha com a voz muda muito. Então, quem é radialista, jornalista, ator, cantor nem se fala, professor, muda muito o tom, que tem essa diferenciação fina da voz. Ele consegue perceber quando tem lesão desse nervo. E era um nervo simplesmente que a gente lia praticamente nos livros de anatomia, mas identificar ele realmente era um processo praticamente que não era nem realizado, a gente nem tentava identificar ele. E hoje a gente consegue. Então, a qualidade da preservação da voz ficou muito diferente, ficou com uma qualidade muito superior. Dr. Felipe Oliva de Tânico, cirurgião de cabeça e pescoço, agradecemos pela sua participação aqui no Saúde RS. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Pode sempre. Obrigado. Voltaremos. E agora eu tenho um recado da Gerifácil para você. Confere aí. Você conhece a Gerifácil? Um sistema para facilitar a vida de quem cuida em LPIs e home care? Com soluções práticas e seguras, garantimos mais tempo aos profissionais da saúde. Não perca tempo com burocracia, escolha a tranquilidade. Quer saber mais? Acesse o QR Code que está na sua tela. Gerifácil, cuidado de verdade na palma da sua mão. No próximo bloco, você confere os 4 saúde do homem e saúde e estética. Não saia daí, já voltamos. O Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, aqui na Masper TV, com um oferecimento de CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, Residencial Vital Saúde, Gerifácil, Clínica Vascular Regis Anguinis, Barbizan, Cardiologia e Vital Saúde e Segurança do Trabalho. Agora vamos falar da saúde do homem. Roda a vinheta. Saúde do homem. Oferecimento Dr. Tiago Breitenbach, urologista, especialista em saúde íntima masculina, referência em disfunção erétil, infertilidade, estética peniana e cuidados reprodutivos. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida.
A fertilidade masculina ainda é cercada por mitos e silêncio. Hoje, no quadro Saúde do Homem, vamos falar sobre esse tema e esclarecer dúvidas importantes com o Dr. Tiago Breitenbach, médico urologista, especialista em saúde masculina. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao quadro Saúde do Homem aqui no Saúde RS. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Doutor, a fertilidade masculina está aumentando ou isso é um exagero? Não é exagero, não é mito e isso é muito preocupante. Sabe, Paulo, que fizeram uma meta-análise, que é uma junção de estudos feitos nos últimos 50 anos. Pegaram 200 estudos grandes, feitos em populações no mundo todo, e juntaram para ver como que estava a fertilidade do homem nos últimos 50 anos. E o que a gente viu? Houve uma diminuição pela praticamente metade na concentração de espermatozoides em comparação a 50 anos atrás. Então a gente tem uma diminuição gradual. E digo mais, anualmente os homens no mundo vêm perdendo 2,5% nessa concentração. Então é algo que está piorando. E por que isso está acontecendo? A gente tem que pensar na nossa vida 50 anos atrás. Como que era? A gente era exposto a menos poluição, a gente tinha uma qualidade de vida muito mais leve, tranquila, com menos estresse, sono em dia, menos expostos a microplásticos. Hoje em dia, a gente tem microplástico em tudo, inclusive no esperma. Seria isso a causa dessa diminuição de fertilidade? Ninguém tem essa resposta, mas certamente o nosso nível de qualidade de vida é muito inferior àquele que a gente tinha 50 anos atrás. Então, muito provavelmente, está aí a resposta. A qualidade do espermatozoide está diminuindo. Quais medicamentos podem prejudicar? As canetas emagrecedoras estão entre eles? Quando o paciente procura a gente para falar de fertilidade, saber todas as medicações que ele usa é muito importante. Muitas medicações podem sim afetar a fertilidade desse homem e devem ser suspensas por um período ou a gente tem que adequar alguma dose. Pacientes mais jovens utilizam muito os inibidores da 5-alfa-redutase, nome difícil para falar da finasterida e da dutasterida, que são remédios utilizados para queda de cabelo. Esses pacientes que utilizam finasterida e dutasterida devem parar o uso. A gente tem poucos estudos, mas os estudos que mostram, que identificam uma relação entre fertilidade, dutasterida e finasterida, mostram que há uma redução de até 30% na quantidade dos espermatozoides. Então, alguém que está planejando fertilidade, o uso da finasterida deve ser discutido com a dermatologista, talvez trocar para um minoxidil oral, minoxidil tópico ou algo assim. A gente também tem as medicações psicotrópicas, né? Medicações para ansiedade, para depressão. Elas têm o poder, muitas vezes, de atrasar a ejaculação ou até mesmo acabar com a ejaculação. E quando a gente pensa em fertilidade, a ejaculação durante o ato sexual dentro da vagina é muito importante. Caso o paciente tenha relação e não ejacule ou ejacule menos, a gente pode ter uma diminuição da fertilidade. E para falar no assunto que está mais em voga hoje em dia, que é as canetas emagrecedoras, né, os análogos de GLP-1, o que a gente tem hoje são estudos recentes, menores, mas não há nenhum estudo que ligue infertilidade e uso das canetas. O que a gente percebe é justamente o contrário. Quando há uma diminuição do peso, a gente acaba tendo uma melhora gradual dessa fertilidade. Então, se há algum risco, esse risco é contrabalanceado pela perda de peso, o que é muito importante. Perda de peso e fertilidade combinam. A Covid-19 ou a vacina contra a Covid-19 podem afetar? Na época da pandemia, isso era uma preocupação muito importante entre os urologistas. Diversos estudos foram feitos desde lá. E o que a gente percebeu? No momento da infecção pelo Covid, no momento que o paciente está com um Covid-19, com febre, com inflamação, com piora do estado geral, sim, há uma queda da fertilidade, há uma queda da concentração e da qualidade do espermatozoide em até 70%. Então, durante o período da infecção, por até 90 dias, há uma queda muito importante nessa qualidade do espermatozoide. Mas isso vai melhorando com o passar do tempo, a partir do momento que o paciente consegue lidar com o vírus.
Agora, na questão da vacina, não há nenhum estudo que correlacione a vacina de mRNA, né, que era a vacina da Pfizer, famosa na época, com infertilidade. Então, a vacina e fertilidade, neste momento, nós não temos nenhuma evidência que fale contra. O consumo excessivo de café e a má qualidade do sono tem influência? Tem muita influência. E elas andam juntas. Geralmente, o paciente que dorme mal é aquele que consome mais café, né? Então, isso é algo que a gente conversa muito no consultório. Tem muitos pacientes que abusam da cafeína em grande quantidade. O que a gente tem hoje? O que a gente sabe? 1 a 2 xícaras de café por dia está seguro. Nós não temos nenhum estudo que fale contra isso. O que seria 1 ou 2 xícaras de café? Cafés pequenos, eu não estou falando de xícaras grandes ou aqueles pacientes que tomam grandes quantidades. Acima de 500 miligramas de café, a gente já começa a ter um problema maior. Então, tem que controlar isso. E uma coisa que é muito importante a gente entender, sono nem de mais, nem de menos. A gente costuma dizer que tem uma curva em U. Abaixo de 7 horas de sono por dia ou acima de 9 horas e meia de sono por dia, a gente começa a ter uma diminuição importante da qualidade. Então, nem de mais, nem de menos. O paciente deve achar a quantidade de sono ideal para ele, que deve girar em torno de 7 horas e meia, 8 horas. Em quanto tempo mudanças no estilo de vida ou a suspensão de medicamentos podem melhorar a qualidade do esperma? Para eu responder isso, a gente tem que entender como é que o espermatozoide se forma. O espermatozoide ele demora em torno de 72 dias para nascer, crescer e ser ejaculado. Então, o espermatozoide que está sendo produzido hoje, ele só vai ser ejaculado daqui a mais ou menos 3 meses. Então, 3 meses é o número ideal quando a gente fala no consultório. Quase tudo em fertilidade masculina, a gente precisa de pelo menos 3 meses. Então, vou começar uma academia. Quando é que eu vou ver uma melhora no meu espermatozoide? Daqui a 3 meses. Estou dormindo melhor? 3 meses. Parei medicação? Na maioria dos casos, 3 meses. Nem todas. Porque pacientes, por exemplo, que utilizaram hormônios, testosterona, por reposição hormonal ou por uso recreativo na academia, esses pacientes eles podem demorar mais de 3 meses para voltar com a fertilidade do jeito que era. Em alguns casos, até mais de 1 ano. Por isso que não basta só parar, tem que parar o uso e ir consultar com alguém especializado, com um urologista, para que ele possa agilizar esse processo e tu não tenha que esperar 1 ano para gestar. Qual é a solução para resolver este problema? Quais são os tratamentos? Quando a gente fala de fertilidade, existem inúmeros tratamentos. Então a gente vai do menos invasivo até o mais invasivo. Muitas vezes apenas uma mudança no estilo de vida do paciente. A gente ajeita sono, ajeita a cafeína, retira algumas medicações e rapidamente, em 3 meses, o paciente já volta a ejacular numa qualidade boa. Outros pacientes, quando a gente tem uma quantidade extremamente diminuída, a gente tem que pensar em problemas hormonais, em fazer uma reposição daquilo que está faltando de vitaminas, por exemplo. Ou, em muitos casos, a gente é obrigado a fazer algum tipo de cirurgia, seja ela varicocele, que nós já abordamos no quadro anteriormente, ou até mesmo ir até o testículo, dentro dele, em busca do espermatozoide com o uso de microscópio, que é o que a gente tem de mais moderno, mais especializado e a última linha de tratamento em infertilidade masculina. Dr. Tiago Braitenbach, urologista, especialista em saúde masculina, agradecemos por estar conosco no quadro Saúde do Homem aqui no Saúde RS. Agradeço muito o espaço e até a próxima. Você, homem, tem dúvidas sobre problemas de ereção, infertilidade ou quer cuidar da sua saúde com seriedade? O Dr. Tiago Braitenbach, urologista, especialista em saúde masculina e referência em infertilidade, disfunções sexuais, estética peniana e cuidados reprodutivos, está pronto para te ajudar. Siga o Dr. Tiago nas redes sociais, @Dr. Tiago Uro, ou agende uma avaliação pelo telefone 51 2500 7200. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. Saúde do Homem.
Oferecimento Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde íntima masculina, referência em disfunção erétil, infertilidade, estética peniana e cuidados reprodutivos. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. E agora vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre saúde e estética? Roda a vinheta. Saúde e Estética. Oferecimento Alês Treinamentos e Consultorias. Alês, transformando profissionais em referências. No Saúde e Estética de hoje, o destaque é o bioestimulador de colágeno e o que você precisa saber antes do procedimento. Sobre esse assunto, conversamos com a doutora Franciele Rosales, biomédica, mestre e doutora em Ciências Farmacêuticas pela URGS e sócia fundadora da Alês Treinamentos. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao 4 Saúde e Estética aqui no Saúde RS. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Doutora, o que é o bioestimulador de colágeno? Então, o bioestimulador de colágeno, eles são substâncias que vão agir dentro das nossas células, causando um processo inflamatório controlado, levando à formação de colágeno. Isso faz uma ativação dos fibroblastos, que são as células responsáveis pela formação de colágeno no nosso organismo. Então, ele estimula a neoformação de colágeno, melhorando assim a qualidade da nossa pele. E para que ele serve e quais são os benefícios dessa substância para a pele? Então, cada vez mais a gente tem utilizado, né, essas substâncias para tratar a pele e não somente volumizar, né? Então, a estética regenerativa ela está aí com tudo para a gente melhorar a qualidade de pele e o bioestimulador ele tem justamente essa função. Então, ele vai melhorar viço, melhora a qualidade de pele, aquela pele que está mais fininha, flácida, que vai perdendo ao longo do tempo, a gente vai perdendo, né, colágeno, vai literalmente derretendo. Então, o bioestimulador de colágeno ele vai devolvendo essa estruturação para o nosso tecido e a pele ela fica mais firme, com mais viço, melhora as rugas finas, melhora contorno. Então, é um excelente tratamento. E tudo isso sem deixar com aquele rosto muito artificial. Qual a diferença entre bioestimulador e preenchimento? Então, justamente isso, tá? O bioestimulador, ele não vai volumizar, aplicado da forma correta, né? Ele não volumiza, ele vai fazer somente um estímulo de colágeno. Eu posso utilizar ele sim com a função de volumizar, mas a ação dele não é tanto quanto a do preenchedor. O preenchedor, como o nome mesmo já diz, é para preencher. Então, eu gosto muito de dizer que quando a gente tem sulcos, vincos, né, que precisa tapar, a gente utiliza o preenchedor. Mas quando a gente quer melhorar a qualidade, tratar a pele, tem que ser o bioestimulador de colágeno. Quem pode fazer esse tipo de tratamento e quais são as contraindicações? Então, eu brinco que todo mundo precisa de colágeno, né? Depois dos 30 anos, a nossa taxa de colágeno ela vai caindo muito rápido, né? E então, quanto mais cedo a gente começar a repor o nosso banco de colágeno, melhor, tá? Então, ele é indicado para quase todo mundo. Obviamente, pessoas com doenças crônicas, pessoas com doenças inflamatórias, fugiu o nome agora, mas enfim, pessoas com doenças como lúpus, né, doenças autoimunes, lembrei, não é indicado porque ele desencadeia um processo inflamatório, né, é um processo inflamatório controlado que a gente quer que aconteça para que tenha o estímulo de colágeno, mas tem algumas ressalvas, mas 99% da população pode e deve fazer. O resultado é imediato ou demora para aparecer? E fica realmente natural? Sim, o resultado ele não é imediato, na verdade não, né? Não é imediato. Por quê? Porque nós vamos ter a formação do colágeno. Então esse processo inteiro ele demora um período, né? Então ele vai demorar ali 30 dias para começar a aparecer. A pessoa faz, ela vai sair um pouquinho inchadinha por causa do produto, mas depois ela vai desinchar e vai parecer que não fez nada. O resultado ele começa a aparecer com 30 dias, o pico de ação é 90 dias e tu fica tendo esse estímulo de colágeno por até 2 anos. Claro que não quer dizer que a gente não precisa fazer mais sessões nesse meio tempo, né? Porque a gente segue envelhecendo e talvez uma única sessão não seja possível de recuperar toda a perda de colágeno que a gente teve durante uma vida. Mas com uma sessão tu já tem um bom resultado, tu consegue ter resultados bem visíveis e fica bem natural mesmo. Quais cuidados devemos ter
na hora de procurar um especialista para fazer esse tipo de procedimento? Então, como qualquer outro procedimento, né, sempre verificar a formação, se a pessoa tem habilitação, o produto utilizado, se tem Anvisa, porque o bioestimulador ele é ótimo, ele entrega ótimos resultados, se aplicado de forma corretamente. Se aplicado na camada errada, ele pode não dar efeito. Se aplicado muito superficial, ele pode dar nódulos. Então, é importante sempre verificar e buscar profissionais qualificados. Quais cursos estão com inscrições abertas na ALES e como participar? Então, nós temos o curso de bioestimulador de colágeno, que está com vaga aberta. Tá? Os próximos cursos que nós estamos com vagas é bioestimuladores de colágeno, preenchedores faciais e toxina botulínica. Né? Eles estão com vagas abertas agora ainda para esse mês. Mês que vem ainda para esse mês a gente tem uma vaga só, mas para o mês que vem a gente tem de novo e vai ter vagas tem mais vagas ainda disponíveis. E para participar é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, né, o 519-9117-1718, ou nos chamar ali pelo Instagram, @ALESTreinamentos, que a gente sempre responde ali e passa todas as informações. E como funciona esse curso de bioestimulador de colágeno na ALES? Então, os nossos cursos, eles são hands-on, né? O que isso quer dizer? Que eles têm práticas, porque a teoria é muito fácil, né? A gente assiste um vídeo, a gente consegue entender. O difícil é colocar a mão na massa, é realmente aprender mexendo no paciente. Então, o nosso diferencial é um grande número de pacientes modelos. Então, os alunos, eles vêm e eles fazem eles têm uma teoria, mas eles fazem a prática, atendendo um grande número de pacientes modelos. Então, eles vão fazer bioestimulador facial, bioestimulador no pescoço, bioestimuladores corporais, que também está super em alta para dar um up no bumbum, para melhorar a flacidez de braço. Então, ele tem várias utilidades e o aluno aprende a trabalhar tanto em todas essas regiões, quanto com os diferentes tipos de bioestimuladores, que a gente tem diferentes tipos disponíveis no mercado, né? O aluno vai aprender a diferença e quando usar cada um. Qual é a duração do curso e quais profissionais podem participar? Nossos cursos eles são projetados para ser um curso prático, literalmente assim, para quem já trabalha realmente, para quem busca se atualizar. Então, ele não é um curso de formação, ele é um curso de atualização. Então, ele é um curso de um dia. Na verdade, ele tem uma parte teórica online e um dia inteiro de prática, tá? Os profissionais que podem realizar são médicos, biomédicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros e fisioterapeutas. Franciele Rosales, biomédica e sócia da ALES Treinamentos, agradecemos por estar conosco no 4 Saúde Estética, aqui no Saúde RS. Eu que agradeço o convite, Paula. É sempre um prazer estar aqui, abordando temas novos. É sempre muito gratificante. Muito obrigada. Você já pensou em fazer uma pós-graduação em harmonização facial? A ALES se destaca como referência nacional no assunto. Um programa completo com professores renomados que garante prática real em pacientes e prepara você para atuar com segurança e resultados de alto padrão. Na ALES, você não recebe apenas um título, você conquista diferenciação no mercado, ganha confiança dos pacientes e constrói uma carreira de sucesso. Para saber mais informações, entre em contato pelo Instagram @ALESTreinamentos ou pelo WhatsApp que aparece na sua tela. A ALES, a melhor pós-graduação em estética avançada do país. Saúde Estética. Oferecimento ALES Treinamentos e Consultorias. ALES, transformando profissionais em referências. No próximo bloco, vamos falar sobre a saúde dos rins. Não saia daí, já voltamos. O Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, aqui na Masper TV, com o oferecimento de CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, Residencial Vital Saúde, Gerifácil, Clínica Vascular Regis Anguinis, Barbizan, Cardiologia e Vital Saúde e Segurança do Trabalho. E chegou a hora de falar sobre saúde dos rins. Roda a vinheta. Saúde renal. Oferecimento Clinefro. Cuidar dos rins é cuidar de você. Hoje, no quadro Saúde Renal, vamos abordar a importância do nefrologista e do cirurgião vascular no cuidado do paciente renal.
Sobre esse assunto, conversamos com a doutora Gabriela Vieira, médica nefrologista e sócia da clínica Clinefro, e o doutor André Costa, cirurgião vascular, com área de atuação em angiorradiologia e cirurgia endovascular. Bom dia, sejam bem-vindos ao quadro Saúde Renal aqui no Saúde RS. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia, Paulo, obrigado pelo convite. Doutora, qual a importância do nefrologista no acompanhamento do paciente renal? Bom, Paulo, a importância, o papel do médico nefrologista para o cuidado do paciente renal crônico, ali é fundamental, porque é o médico clínico que vai fazer o acompanhamento, então, da função renal do paciente. Ele que vai avaliar como que estão os rins desse paciente. Então, com os exames de sangue, né, principalmente a dosagem da creatinina, o exame de urina, que a gente consegue avaliar se tem perda de proteína, e exames de imagem, nós conseguimos fazer o diagnóstico inicial da doença renal, mas também conseguimos fazer o acompanhamento da evolução dessa doença, né? E é importante também levantar, assim, que o acompanhamento com o nefrologista, ele não envolve só o uso de medicamentos, ele envolve muito orientações em relação até ao estilo de vida, a nutrição. A gente foca muito no cuidado ali da pressão arterial, do diabetes, que são as principais doenças que levam, né, à doença renal crônica. Então, sempre visando a evitar a progressão da doença renal crônica e cuidar da qualidade de vida do paciente. E, doutor, qual é a função do cirurgião vascular no cuidado do paciente em hemodiálise? Assim como o nefrologista tem essa função fundamental, tá? O cirurgião vascular ele também vai ter a sua importância, sendo que ele é o responsável por garantir um acesso vascular, tá? Um acesso venoso, acesso vascular para a realização da hemodiálise de uma maneira segura, de uma maneira duradoura, de uma maneira funcional. Tá? E esse acompanhamento ele não vai se dar baseado apenas no ato cirúrgico em si e na realização do procedimento. Tem todo um processo que leva o paciente a realizar a confecção do acesso vascular seguro, duradouro e eficaz para esse paciente. Né? Toda a avaliação inicial, onde esse paciente vai passar por um exame físico, vai passar por exames de imagem para poder escolher melhor o tipo de acesso que ele vai receber. Após o procedimento realizado, ele também vai ter todo o processo de acompanhamento, né, e de vigilância sobre essa fístula. Tá? Então, tudo isso aí acaba que leva o paciente renal crônico em necessidade de diálise a ter uma proximidade muito grande com o vascular. Tá? Isso evita, né, complicações futuras, complicações aí que podem fazer com que ele perca essa possibilidade de acesso dos vasos para a hemodiálise e também faz com que ele tenha aí uma maior qualidade de vida ao longo desse tratamento, né? Já que a gente sempre pensa que o paciente um dia ele pode vir a receber um transplante e sair desse quadro ali de necessitar a diálise quase que contínua ali, quase que regularmente, 2, 3 vezes por semana. Tá? Então é nesse sentido que o vascular acaba atuando. E, doutora, como o nefrologista define o momento de iniciar a diálise e como essa decisão é comunicada ao paciente? Então, um momento certo de iniciar a hemodiálise, ele é individualizado para cada paciente e geralmente vai ser em acordo ali com o paciente durante uma consulta ambulatorial. Tá? O principal que nós avaliamos são os exames laboratoriais. Então, a gente vai ver um aumento ali da creatinina, né, principalmente. A gente acompanha um aumento do potássio, da ureia. Então, inicialmente, são os exames laboratoriais, mas a gente precisa avaliar o paciente. A gente precisa ver se ele está com sintomas. Então, ver se ele está se sentindo com um cansaço excessivo, se está com náuseas, vômito, perda de peso, às vezes falta de ar, que são os principais sintomas que a doença renal crônica manifesta nos estágios mais avançados. Então, ele é individualizado porque a gente precisa ver os exames e avaliar o paciente. E, doutor, quais são os tipos de acesso vascular mais utilizados e como é feita a escolha do mais adequado para o paciente? Existem 3 tipos principais de acesso vascular para o paciente realizar hemodiálise. Tá? A confecção de fístulas arteriovenosas, utilizando a própria veia do paciente, a veia autóloga do paciente, tá? Que nada mais é do que a conexão da veia junto a uma artéria, permitindo que essa veia se arterialize, que essa veia se dilate,
tá? E acabe com o tempo podendo ser puncionada para que possa ser feita a diálise, a filtragem do sangue por ali, tá? Essa realização dessa confecção de fístula, essa fístula arteriovenosa com veia autóloga do paciente mesmo, tá? Ela tem uma vantagem, tá? Que é um risco menor de infecção, um risco menor de trombose, tá? Ela tem uma durabilidade maior, tá? O que também vai diminuir aí a necessidade de intervenções e também diminui aí a necessidade de punções, procedimentos invasivos, que ao longo do tempo nesses pacientes acabam levando a uma perda de mapa venoso, né? Uma perda de acessos que ele possa realizar para fazer diálise. Tá? A gente também tem as fístulas realizadas com enxerto, com prótese, que nada mais são do que tubos sintéticos, tá? Que são ligados ali entre a veia e a artéria e também podem ser puncionadas para que o paciente possa fazer a diálise por aí. Elas têm a vantagem de poder ser utilizada de uma maneira muito mais rápida, enquanto as fístulas realizadas com veia necessitam algo em torno de 4 a 6 semanas para poderem ser puncionadas. As fístulas realizadas com esse material sintético, essa prótese, elas são aí puncionadas em torno de 2, 3 semanas, aguardando apenas aí o período de cicatrização das feridas. Mas elas também têm um problema que é a questão do maior risco de infecção, tá? Por ser um material que não é um corpo estranho, é um material que não é do nosso próprio organismo, tem esse risco maior aí de infecção, risco de trombose a médio e longo prazo, tá? E a terceiro tipo aí de acesso mais comum que a gente utiliza regularmente é a realização do implante de catéter venoso central, tá? O famoso Shilley, tá? Que é um catéter que a gente coloca, né, nos vasos centrais, jugular, subclávia, na veia femoral, principalmente em casos de urgência. Tendem a ser mais temporários o uso desse tipo de dispositivo pelos riscos próprios de infecção, por também ser um corpo estranho, que fica visível, por mais que a gente tenha a higiene, o cuidado da manipulação ali da equipe durante a hemodiálise, tu sempre vai ter o risco maior ali de ter uma infecção. E também a longo prazo, o próprio material, o turbilhonamento do vaso lá dentro pode acabar levando ao surgimento de trombose, lesões dentro do vaso, o que também vai diminuindo ali a rede venosa de acesso. Doutora, de que forma o acompanhamento regular com o nefrologista contribui para a qualidade de vida e a longevidade do paciente renal? Bom, então, o acompanhamento regular ali com o nefrologista, a gente consegue conhecer o paciente e acompanhar a evolução da doença renal dele. Então, qualquer alteração que ele sinta, qualquer sintoma novo, qualquer alteração laboratorial, a gente consegue detectar de forma precoce e vai conseguir agir também, então, de forma rápida para evitar a progressão da doença para os estágios mais avançados. E como eu já falei, a gente foca muito também no controle das doenças de diabetes, de pressão, sintomas de anemia, então a gente diminui riscos das doenças cardiovasculares, né, melhorando a qualidade de vida do paciente. Doutor, como funciona a comunicação entre o cirurgião vascular e o nefrologista durante todo o acompanhamento do paciente? Essa comunicação ela tem que ser muito próxima, tá? Muito coordenada e muito estratégica. Tá? Geralmente o nefrologista é quem vai coordenar as equipes de hemodiálise. Então toda e qualquer falha, disfunção durante o procedimento de diálise, durante a realização da punção, tá? Da veia em si, da prótese, ou mesmo da manipulação dos catéteres, tudo isso vai acabar sendo repassado pelo nefrologista para o cirurgião vascular. Tá? Isso durante já o procedimento de diálise após o acesso ter sido realizado. Previamente, claro, o paciente vai ser muitas vezes encaminhado pelo nefrologista, ele já vai vir todo com aquela condição clínica já repassada pelo colega, tá? Que é sempre muito útil, muito válido, para tu saber se ele já teve invasões dentro do sistema venoso, ver se ele já teve o uso de algum tipo de catéter, se ele já usou marca-passo, se ele tem algum risco de ter tido alguma trombose nas veias principais ali, que, querendo ou não, podem levar a uma disfunção desses acessos vasculares, tá? Então, a gente sempre tem esse contato muito próximo com o sentido de ter o melhor conhecimento possível do paciente e propor o tratamento mais individualizado, o tratamento mais dirigido, tá? Pensando sempre em tu oferecer aquilo que vai ser mais duradouro, né? Aquilo que vai ter um
um menos risco de, a longo prazo, o paciente ter que ser submetido a intervenções cirúrgicas, ainda que seja para resgatar e melhorem a patência, não é aquilo que você almeja, né? Sempre levar o paciente a ser submetido a um novo procedimento. Tu espera que o paciente seja submetido a um procedimento e que isso possa manter-se ali pérvio, manter ele fazendo a diálise dele tranquilo e sem maiores problemas, tá? Então, isso passa muito ali por esse contato próximo e pela comunicação de qualquer dificuldade, seja uma dificuldade de punção, um sangramento após a diálise, coisas que nos chamam a atenção para diversas complicações que a gente pode ter nesse tipo de paciente. Como vocês avaliam o trabalho em conjunto entre essas duas especialidades e a equipe multidisciplinar no tratamento e no acompanhamento desses pacientes? Bom, eu como nefrologista, né, eu acredito que o tratamento do cuidado do paciente renal crônico, ele deve ser multidisciplinar, porque a gente vê melhor adesão do próprio paciente ao seu tratamento e também a gente vê melhores resultados, né? Então, o paciente renal crônico, ele precisa do acompanhamento com o médico nefrologista, mas ele precisa do acompanhamento com uma nutricionista, com um psicólogo, com um fisioterapeuta. Quando ele vai para a hemodiálise, ele vai ter muito contato com a equipe de enfermagem, com os técnicos de enfermagem, então é muito importante esse acolhimento também, né? E aqui falando com o doutor André, para nós é muito importante a gente ter um bom vascular para a gente poder encaminhar e programar, né, o acesso para iniciar a hemodiálise para esses pacientes, porque a gente sabe que é melhor para o paciente iniciar a hemodiálise pela fístula, né, que como ele já falou, dá menos riscos de complicações, menos riscos de infecções, o paciente iniciar a hemodiálise pela fístula, né, do que os catéteres de urgência, como o catéter de Schiller, o catéter até de Permicati. O trabalho, o acompanhamento multidisciplinar, ele não é só desejável, ele é o essencial, né? Os pacientes renais crônicos, muitas vezes, que a gente acaba recebendo nos hospitais, são pacientes muito fragilizados. Pacientes que já têm todo um contexto histórico de intervenções, pacientes que têm problemas cardiovasculares, pacientes que já tiveram intercorrências por alterações metabólicas, pacientes que muitas vezes não conseguem ter um aporte nutricional adequado. A nutrição, ela não é algo barata, uma nutrição de qualidade, né? Esses pacientes, muitas vezes, eles têm um prejuízo na sua qualidade de vida, na sua atividade laboral muito grande, tá? Levando a prejuízos sociais, econômicos, dificuldade de prática de lazer, né? Tudo coisas que se englobam ali dentro do que tu pensa como saúde. Então é imprescindível que tu tenha realmente esse acompanhamento com o nefrologista inicial para direcionar o mais rápido possível, para ele ter uma confecção de uma fístula sem a necessidade de catéteres que são procedimentos invasivos, que causam dor, que causam desconforto para o paciente. O catéter muitas vezes leva um desconforto estético, um prejuízo social. O paciente não se sente livre, não se sente adequado muitas vezes para estar num ambiente por causa da presença daquele catéter que fica visível ali no lado do pescoço, tá? Tem todas essas alterações. Então sempre a gente tem que sempre valorizar muito essa questão multidisciplinar, tá? Como a própria Gabriela já falou, a questão do dia a dia, esse paciente acaba sendo manejado, sendo manipulado pela equipe de enfermagem, que está constantemente ali visualizando dificuldades, seja na máquina ou seja na punção dos acessos vasculares, tá? Tu tem também o acompanhamento psicológico, tá? Para lidar com a aceitação da doença e também com o tratamento que vai ser proposto, um tratamento que tem que ser conversado com o paciente, tá? O tratamento do paciente inicialmente é conversado entre mim e a Gabriela, tá? Obviamente, mas ele também tem que ter o aceite do paciente, ele tem que ser orientado, né? Muitas das complicações que a gente tem hoje, elas podem muito bem ser evitadas com esse contato próximo, tá? Com intervenções precoces que permitem o retorno à perviedade dos vasos, sem ter a necessidade de trocar o sítio, de diminuir aquele mapa venoso que o paciente tem no organismo, tá? E acaba também esse paciente tendo um acompanhamento psicológico, como eu vinha falando, tá? Ele acaba aceitando melhor a doença, entendendo, tá? Ele pode passar para os seus familiares, pode passar para amigos e dizer a real importância dos cuidados, tá? Nessa questão também
do acompanhamento multidisciplinar. A gente tem muito acompanhamento do assistente social, tá? Não são todos os pacientes que têm a possibilidade de ter um acesso com certa facilidade à rede de saúde, né? A gente tem essa grande quantidade de pacientes que não têm um acesso facilitado, então isso é necessário, tá? Para evitar que o paciente chegue numa situação onde ele vai acabar chegando para o nefrologista numa situação muito mal e ainda pior para o vascular, e muitas vezes sem já a possibilidade de fazer um tratamento duradouro e que a longo prazo aí se reflita numa maior qualidade de vida, numa longevidade, numa melhora da situação de saúde do paciente. Doutor André, cirurgião vascular da Clínica Clinefro. Doutora Gabriela, nefrologista, sócia diretora da Clinefro. Agradecemos por estarem conosco no quadro Saúde Renal, aqui no Saúde RS. Obrigada. Muito obrigado. Há 45 anos, a Clinefro cuida de vidas com excelência em nefrologia. Com experiência e compromisso, a clínica oferece um acompanhamento completo ao paciente renal. Na Clinefro, prevenir é tão importante quanto tratar. Unimos monitoramento rigoroso, incentivo ao conhecimento e um cuidado humanizado com segurança e inovação em cada etapa do tratamento. A Clinefro está localizada na Rua Gomes Jardim 301, Sala 1108, Mediplex Sul, no mesmo complexo do Hospital Blank. Para saber mais sobre nossos serviços, siga @Clinefro_ no Instagram ou entre em contato pelos telefones que estão na sua tela. Clinefro, cuidar dos rins é cuidar de você. Saúde Renal. Oferecimento Clinefro. Cuidar dos rins é cuidar de você. Você pode participar do programa pelo nosso Instagram, @MasperTV, ou pelo WhatsApp 51995171412. Hoje ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência. Voltamos no próximo sábado com mais informações sobre saúde para você. Até lá, um excelente final de semana. Se cuide. Saúde RS. Oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz. Gerifácil. Facilidade para quem cuida. CT100. Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas. Ensinando a salvar. Clínica Vascular Regis Agnes. Especialista em cirurgia vascular. Barbizan Cardiologia. Clínica de Investigação, Prevenção e Tratamento. E Vital. Saúde e segurança do trabalho.